Bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração, bom dia! E aí, quão grande é o seu Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão grande é o meu Deus, o seu Deus? Bom dia, Andreia, bom dia, Pauliana, bom dia, queridas, bom dia, muito bom ter vocês comigo. Bom dia, Sandra, Kelly, bom dia! Bom dia a todas, amigas, rainhas de oração, bom dia, queridas, bom dia! Mais um dia para a glória de Deus, mais um dia desse propósito lindo, maravilhoso. Deus falando demais, né, gente? Bom dia, Valda, bom dia, Ciele, Kelly, bom dia! Bom dia, Ariane, Deus é maravilhoso mesmo, né, Zimmermann? Bom dia, Sandrinha, bom dia, vamos entrando. Hoje aqui tá um friozinho, só lá fora, né? Porque aqui o coração já tá aquecido, aqui as bênçãos já estão pegando fogo, amém? Fala amém aí. Bom dia, queridas, bom dia, bem-vindas, mais um dia de propósito, chegamos ao 13º dia. Eu falei, Deus do céu, meu Deus, a gente quando sonhou em começar esse propósito, a gente sabia que viriam grandes coisas, mas a gente não imaginava, né? Acho que na nossa limitação, no nosso jeitinho, né? Deus sabe, o Pai sabe que nós somos limitadas, e por mais que a gente pense em coisas grandes, nada se compara, nada chega aos pés daquilo que Deus preparou para as nossas vidas, daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Tem sido dias de bênçãos, tem sido dias, assim, excepcionais, né? Vamos falar assim. Acho que do dia que nós começamos o propósito, os 21 dias, né? O Senhor já falou, aliás, quando veio no nosso coração, o Senhor já falou assim, já libera as respostas, já vai preparando tudo, já vou dar ordem aos meus anjos a seu respeito, já tô preparando tudo, então permaneça fiel. Ontem uma moça me chamou e falou assim, uma das nossas amigas, Nath, tem hora que eu tô desanimada, parece que tá... Eu falei, não desiste não, pelo amor de Deus. Eu falei, eu vou te acordar de manhã. Eu falei, desiste não, agora que a bênção tá chegando, desiste não. Hoje a gente vai ver ali, né, o capítulo 7. Gente, presta atenção, capítulo 7. O que esse número representa? Perfeição de Deus. E você vai entender daqui a pouco por que Deus... por que Deus é um Deus de detalhes? Por que ele é perfeito? Por que ele faz as coisas? O calendário dele é diferente do nosso. Ele planeja tudo de acordo com cada etapa, com cada detalhe. Ele vai falando conosco. Ontem uma amiga rainha também falou assim, Nath, como que eu sei que Deus fala comigo? Eu fico assim, como que eu sei? Aí eu fui falando pra ela, falei assim, olha, presta atenção nos detalhes, Deus vai colocando as coisas, tudo vai encaixando. Ela falou assim, é mesmo, tudo faz sentido. Ela falou assim, Deus tá falando comigo. Eu falei, amém, eu sei que tá. Até na fala dela eu já sabia que Deus estava falando com ela, mas eu queria que ela entendesse, né? Como que é lindo. Eu falei, Deus é um Deus de detalhes. Ele fala conosco nos detalhes, com as situações, com as circunstâncias, né, no pensamento. É o tempo todo. É porque às vezes a gente tá tão corrida no dia a dia que a gente não percebe. Mas quando a gente começa a entrar, principalmente nesse tempo de consagração, esse tempo... Sabe, que a gente para e fala assim, Deus, eu tô tendo um propósito, eu vou pegar esse propósito, né, desses 21 dias e aí eu vou fazer, né, vou tentar falar nesse propósito, ficar mais sensível, jejum, oração. Deus, ele começa a falar conosco. Ah, quem chegou aqui? Fala um bom dia para as amigas rainhas de oração, meu amor. Bom dia, amigas rainhas de oração, tudo bem com vocês? Elas estão bem, graças a Deus. Falei que hoje é o 13º dia de propósito. Glória a Deus, né? E Deus tem respondido, né, amor? Amor, é isso aí. Tem que ter fé, perseverança, coragem para acordar cedo, né? Hoje tá friozinho. Não é? Hoje quase que alguém falou assim, deixa eu ficar mais um pouquinho, mas eu não vou falar quem que é, porque, né? Ele falou, amor, tô cansadinho hoje, você podia me liberar? Eu falei, pergunta pra Deus, né? Ela tava boa. E aí, ele tá aqui, né? E aí... Mas a live é muito melhor, né? O maná é muito melhor.
Não pode perder, né? Você tem que se alimentar para ficar fortalecido durante o dia, né? E hoje o nosso café com Deus vai ser maravilhoso. Né? Eu vou te liberar agora. Então tá bom. Tchau. Era só pra ele falar um bom dia, né? Ele não resiste também. Porque se eu começar a dar palavra, eu não tenho mal, né? Viu, né? Então, tchau. Pode ir, amor. Bom dia, queridas. Bom dia. Nós precisamos estar atentas àquilo que Deus está falando nesses dias. Como eu tava falando pra vocês, né? Principalmente quando a gente decide fazer um propósito como esse. Vocês não têm noção. Às vezes a gente não tem noção no mundo espiritual o que acontece. Mas antes da gente começar, Deus ele já libera a bênção. Porque ele nos honra só das decisões que nós tomamos. Né? Só o fato da gente se posicionar como as rainhas e falar: Senhor, são 21 dias, me ajuda. Eu não sei como vai ser, mas o Senhor sabe, né? Tu sabes, ó Deus. E aí ele vai e já começa a agir. Fala assim: não. Gente, é tanto amor pela nossa vida, é tanto amor que Deus tem pela nossa vida, que antes da gente fazer as coisas, ele já tá respondendo. Porque ele fala assim: não vou esperar ela terminar, não, eu amo demais. Olha aí, acho que ele fica pensando assim: olha aí que linda essa minha filha, né? Falando que vai fazer um jejum, uma oração, né? Vai fazer um propósito pra mim. Sabe aquela expressão daquele pai babão, sabe? Vocês já viram? Eu nesses tempos, né, da escola de princesas, porque a gente conhece muita gente, né? Já foram, esses dias por alto, a gente fez uma conta, né? Contando a escola de Uberlândia, as escolas do Brasil, os eventos. Nós já atendemos cerca de 70 mil crianças nesses 8 anos. Então, assim, é muita gente. Pensa, gente, é uns 70 mil pais, se a gente parar pra pensar. Entre eventos, aí a gente contando tudo, né? Contando aniversário, as convidadas do aniversário, os projetos sociais. Então, já deu cerca de uns 60, 70 mil crianças já passaram, já ouviram a escola de princesa. Isso em todo o Brasil e até fora, se a gente parar pra pensar. E aí tem aqueles pais, sabe? Principalmente quando é filha única e chega a princesinha, sabe? Imagina a cena. Você deve conhecer alguém assim. Porque era muito... Eu falava assim: Deus, é esse o relacionamento que o Senhor tem conosco. Gente, eu aprendo, né? Até com os pais eu aprendo. E aí chegava às vezes aquela princesa, né? Aquela menina, assim. É lógico, tinha umas que eram até mimadas. Deixa eu falar pra vocês, Deus gosta de mimar a gente mesmo. Então é que eu falo assim: ai Deus, obrigado que o Senhor mima eu demais. O Senhor até faz as minhas vontades. Mas a gente não pode ser aquelas mimadas birrentas, né? Porque aí dá problema. Aí o pai vai ter que dar umas palmadinhas. Mas é bom, sabe? A gente se sentir assim: ai, né? Eu sou a princesa. E às vezes a gente via isso, né? A princesa chegava assim: ai, pai, mas eu queria, né? Aí o pai: não, filha, tá bom. O papai vai te atender, o papai pode, né? O papai vai te atender. E a gente via aquela cena e aquilo ali falava assim: nossa, assim é Deus conosco. Porque se a palavra de Deus fala assim que nós somos os pais aqui da terra, se o nosso filho pede pão pra gente, a gente não tem coragem de dar pedra, imagina o nosso pai celestial, quando no seu momento de fome, angústia, dor, tristeza, necessidade, você chega e fala assim: pai, por favor, me socorre. Gente, o coração do pai, ele explode, sabe? Ele fala assim: não, peraí. E outra coisa, não vai ser só eu não, eu vou dar uma ordem pro meu exército de anjos poderosos para te socorrer. Você tá entendendo? É aquele pai babão mesmo que olha pra nós e fala: lá, ó, aquela ali é a minha rainha, aquela ali, ó, aquela ali é a menina dos meus olhos, aquela ali é a minha escolhida, ninguém pode tocar nela, né? Às vezes o diabo até chega diante de Deus e fala assim: olha, tem aquela, ó, pode até ir, mas você não encosta num fio de cabelo dela, porque ela é preciosa pra mim. E aí as coisas vão acontecendo. E aí ao mesmo tempo, acho que Deus ainda deixa aquele recado: ó, você pode até tentar, mas deixa eu te falar, já tem um exército de anjos trabalhando em favor dela. Então saiba que você já vai tentar, mas você vai perder, porque o coração dela é meu. Esse é o pai que acredita na gente 100%. Deixa eu falar uma coisa pra vocês: Deus não tem dúvida de quem nós somos pra Ele. E Deus não tem dúvida da sua identidade. Ele não tem dúvida. Quando Ele nos olha, Ele não fala assim: ah, aquela ali é minha filha, mas eu acho. Não existe a palavra eu acho no dicionário de Deus. Não existe a palavra de Deus no dicionário de Deus.
se, né, será, né? Não, essas palavras assim, somos nós, sabe? Essas palavras de dúvida, somos nós. É da nossa cabeça, da nossa condição humana. Mas Deus não, Deus ele é absoluto, Deus ele é completo, Deus ele é íntegro, Deus ele quando ele é, ele é. Ele não falou lá, quando Moisés estava lá, ele não falou assim, eu acho que eu sou o grande eu sou. Não, ele falou assim, Moisés, quando o povo perguntar, diga que eu sou eu sou. Gente, ponto final, ainda um ponto de exclamação e final pra você calar a boca e falar assim, esse é o meu pai. Então não tenha dúvidas de quem é o seu pai, porque ele não tem dúvidas de que você é filha dele, uma vez que você o reconhece o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, reconhece Deus como seu pai, fala assim, Senhor, quando você fala pra ele, fala assim, Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é o meu bem maior, o Senhor é o meu pai, o Senhor é aquele que me dá abrigo no deserto, o Senhor é aquele que me alimenta quando eu tenho fome, o Senhor é aquele que é a água da vida, que a gente bebe e nunca mais tem sede. Quando a gente reconhece isso diante de Deus, fala, Senhor, entra no meu coração, Jesus faz morada eterna, né? Eu declaro o Senhor como meu único Salvador. Quando a gente fala isso, acabou. Isso é como se fosse a nossa... Não existe sentença de morte? Essa é a nossa sentença de vida eterna. E é quando a gente tem essa sentença de vida eterna com Deus, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele faz um... Aí você fala assim, Nath, como é isso? Queridas, é algo extraordinário que a gente humanamente nem consegue explicar. Não existe palavras no mundo para explicar tão grande amor pelas nossas vidas. O empenho do Senhor por nos salvar, por nos ajudar, sabe? Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. É aquele que está o tempo todo conosco. É aquele que segura a nossa mão nos momentos mais difíceis, que você fala assim, olha, nem os nossos pais da terra teriam solução para nós de acordo, né? Conforme o nosso Deus nos dá. Então a gente tem que saber quem é Deus, quem é o nosso Pai. Nosso Pai não está brincando de ser Deus. Por isso que nós não podemos brincar, nem duvidar de sermos filhas. Não, nós somos. Nós somos filhas amadas, nós somos filhas queridas, nós somos rainhas. E quando a gente decide fazer um propósito como esse, como alegra o coração do Pai. Gente, vamos falar a verdade, se nós, no nosso dia a dia, nas nossas orações, quantos propósitos a gente tem feito, quanto a gente tem perseverado, quantas coisas nós temos buscado em Deus, se nas nossas orações diárias Ele já nos atende, imagina nesse mover. Ontem chegaram alguns testemunhos, eu não consegui ler tudo. Hoje eu acredito que eu consigo responder todos os WhatsApps, já tá terminando, só faltam 2 dias. Eu tô assim, né? Eu busquei lá atrás, foram mais de 300 mensagens respondidas ontem. Aí já tô quase acabando. Daí hoje, se eu ainda não respondi a sua, hoje eu respondo, em nome de Jesus. Mas aí quando a gente vê esse propósito, as mulheres mandando mensagem, Nath, né? Eu quero te contar o que Deus fez desde o primeiro dia. E elas começaram... Aliás, eu sei que você tem testemunhos. Mas não é porque a Natália é escola de princesas. Não, é porque o rei viu o seu coração. Quem responde é Deus. Natália não tem respostas para você. Eu queria, né? Mas eu não sou Deus. Né? Às vezes chegam mulheres que falam assim, Nath e tal, eu quero uma resposta. Eu queria te dar uma resposta. Isso, assim, é do meu coração. As minhas amigas mais próximas sabem o quanto eu ajudo. Às vezes eu preciso das coisas, mas quando alguém me pede ajuda, eu largo tudo, eu vou. É o meu coração. Eu gosto de ajudar. Se alguém me ligar... Por isso que eu falei esses dias, se você tem alguma coisa urgente, não manda o WhatsApp, me liga. Porque se for urgente, eu já respondo ali na hora. A gente ora, a gente para tudo, a gente vai atrás, a gente senta, toma um café, a gente faz qualquer coisa. Mas assim, a Natália é limitada. A Natália às vezes não te responde. A Natália às vezes demora uma semana para te responder o WhatsApp. Mas saiba que Deus, Ele te responde na hora certa, na hora que você precisa. Ainda que a Natália, ainda que as pessoas lá fora, que quem pode ser, sei lá, um médico, um psicólogo, um advogado, eu não sei qual é a sua causa, qual é a sua dor. Ainda que esses homens não consigam respostas para você nas suas sentenças, nos seus desafios.
Saiba que Deus está te ouvindo. Saiba que Deus está pronto para te responder antes mesmo de você pedir. A palavra de Deus fala assim que quando a gente chega diante dele com alguma coisa, ele já tem a resposta. Ele já sabe. Ele só está esperando a gente buscar nele. Então não busque em homens, não busque em pessoas, não busque na Natália, não busque na escola de princesas, não busque em coisas desse mundo. Aquilo que só o seu pai pode dar para você. Aquilo que só o seu pai tem de respostas para você. Nós muitas vezes confiamos nas coisas terrenas, mas a gente tem que lembrar que as coisas terrenas são passageiras. Mas o nosso Deus é eterno. Nosso Deus é perfeito, é poderoso. Nosso Deus é maravilhoso. E eu fico muito feliz de saber que vocês têm atendido o chamado e falado, Nath, eu vou orar. Hoje o Kleber falou assim, 7h21. Ele falou assim, hoje você vai fazer a live 7h21. Eu falei, vou. Ele é sábado, tá frio. Eu falei, não tem problema. Deus vai nos honrar. Né? E aí ele falou assim, e amanhã? E aí? Aqueles assim que tá querendo dormir mais um pouquinho, né? Eu falei, e aí? Que amanhã é domingo, 7h21 de novo. Se a gente empenhou uma palavra, né? Não foi eu que marquei esse horário, mas foi o Senhor que marcou esse horário. Imagina no 21/21, às 7h21. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. E nós vamos estar firmes. Eu falei pro Kleber, pode ter uma pessoa, mas nós vamos estar firmes. Mas eu sei que as minhas amigas, né, estão aí firmes, estão assistindo depois. O importante é a gente não parar no meio do propósito. Se você para no meio do propósito, aí como que o Senhor vai fazer? Fala assim, cadê a minha matéria-prima para eu agir a seu favor? Me dê matéria-prima. Então você, por favor, não desista, ainda mais nessa reta final. Eu quero falar para vocês que amanhã, né, depois vai ser a viração para a terceira e última semana. Grandes coisas o Senhor tem ainda para as nossas vidas. Ele já está preparando. Muitas já estão aí recebendo as respostas. Ontem a Miriam, não sei se a Miriam tá aí, Miriam Landim. Gente, ela me mandou um testemunho e eu chorei. Eu falei assim, meu Deus. E ela falou assim, Nath, né, nem terminamos, né, o propósito. E eu falei assim, olha, esse é o nosso Deus, que gosta de nos presentear. Eu tenho recebido tantas bênçãos também, né, mas a gente tem que entender que quanto mais Deus nos abençoa, Ele está nos chamando para um novo tempo, para coisas maiores. Lembra lá atrás que eu falei assim, olha, depois desse propósito, aí a Miriam tá aqui, né, Miriam? Depois, se você me autorizar, eu vou mandar seu áudio lá no grupo para as mulheres ouvirem. Seu testemunho. Eu até pensei em algumas gravarem depoimento pra gente jogar lá no grupo, porque isso fortalece a nossa fé. E aí ontem, né, eu tava falando isso com o Rafael, a gente tava conversando sobre isso e eu falei como isso reflete. Eu falei pra vocês que grandes coisas vão acontecer, mas não é pra gente ficar da mesma forma, é porque Deus tá levando a gente pra um outro nível. Um outro nível de mais intimidade, de mais responsabilidade. Amém, Miriam? Depois eu vou colocar lá. Um nível de mais profundidade. Não pense que você vai ser a mesma depois desse propósito. Não tem como. Queridas, eu não sou mais a mesma de 15 dias atrás. Não sou. Não sou. Em breve eu creio que eu vou testemunhar, mas grandes coisas têm acontecido na minha vida. E ontem, o Rafa passou na carteira. É o novo motorista da família. Obrigada pelas orações. Eu até esqueci de dar o retorno, né? E aí ontem eu tava sentando com o Rafael, eu e o Kleber, nós estávamos conversando com ele, falamos assim, filho, a gente teve um momento ali para orar, agradecer, né, tudo por essa semana, no nosso momento devocional, né, na nossa casa. E aí a gente sentou e falou assim, filho, uma instrução, né? Porque a palavra de Deus fala que nós como pais devemos instruir os nossos filhos. E eu falei pra ele, falei assim, filho, grandes conquistas são grandes responsabilidades. Agora você teve uma grande conquista. Você agora é livre para pegar um carro. Você agora é livre para ir e vir, né? Você tem uma habilitação, você tem uma autorização que se a polícia, né, ou alguém te parar, fala assim, eu estou habilitado. Só que eu falei, aí nós estávamos conversando sobre isso, nós lemos algumas passagens e falamos, olha, grandes conquistas são grandes responsabilidades. Hoje você tem uma responsabilidade maior, porque você precisa cumprir princípios que às vezes antes, sem dirigir, você não precisava. E aí a gente começou a falar, olha, é respeitar as leis, é saber o seu limite,
é ter mais atenção agora, é não mexer no celular enquanto tá no carro. E aí a gente começou, sabe? A gente começou a falar tantas coisas para ele. E Deus foi ministrando no nosso coração. Grandes conquistas, grandes responsabilidades. E eu falei, amanhã eu vou falar para essas mulheres. Deus vai te dar grandes conquistas, porque Ele tá te chamando para grandes responsabilidades. Ele tá te dando novas responsabilidades, nova autoridade, nova unção, um novo tempo, um novo nível. Você não vai poder ficar mais da mesma forma. Você, às vezes, coisas que você fazia antes, você não vai poder fazer mais. Mas você tem que colocar os seus olhos no Senhor e falar assim, Deus, o que o Senhor tem para minha vida? Eu entendi que está sendo um momento de conquista, né, na minha vida pessoal, na escola, em tantos momentos. E eu tenho entendido que está vindo uma grande responsabilidade. Eu ainda não sei, às vezes eu tenho uma noção de que é algo grande, mas eu ainda não tenho totalmente a visão do que é. Mas eu sei que vem. E eu tenho falado e clamado ao Senhor, Senhor, me prepara a cada dia. Eis-me aqui, meu coração está disponível, eu quero aprender, eu quero te obedecer e que a minha fé jamais seja abalada. E é isso que eu estou falando para vocês hoje. Vocês precisam entender que Deus está te dando novas conquistas, grandes conquistas. E isso vai te exigir uma intimidade maior, um momento maior. Não vai ser um jejum só quando a Natália falar de novo. Não. No seu momento particular você vai estar sensível e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? A nossa vida vai mudar. Eu quero declarar sobre a sua vida e dizer e te lembrar que a partir de agora, desse propósito, a sua vida não será mais a mesma. Não tem como você voltar, porque uma vez que você foi coroada pelo próprio rei, não tem como. Sabe quem que te destitui, né, da sua coroa? Somente o rei. Assim como foi com Vaste. Mas ninguém, nenhum homem da face da terra pode tirar a sua coroa. E você tem que ficar atenta a isso. Amém. Tem muita gente falando aqui que está recebendo bênçãos, né, amigas? Depois me mandem os áudios. A gente pode fazer um dia para compartilhar os áudios de vocês lá no grupo, né? Porque testemunha para alimentar e fortalecer a nossa fé. Para a gente falar assim, uau, a minha tá chegando, a minha é a próxima. Declara aí com a sua boca que a resposta, a bênção, a próxima já é a sua. Você já fala aí, Nath, a minha tá chegando. O meu testemunho tá chegando para a glória de Deus. E vamos lá ao capítulo 7. Ao capítulo 7 que, gente, vocês vão entender que tem um mistério aqui. Eu amo, né? Eu amo esses segredinhos de Deus. E é engraçado, assim, igual eu falei pra vocês, eu já li milhões e milhares de vezes esse livro, mas cada detalhe. E dessa vez, ontem à noite, eu falei assim, Deus, o Senhor gosta com emoção. Eu já tinha escrito o que eu ia falar, né, assim, já tinha orado, já tinha tido o meu momento, já tinha estudado, já tinha lido de novo o capítulo que eu quase sei de cor. Mas aí a hora que eu passei os olhos e tal, e Deus falou assim, eu quero que você preste atenção em uma palavra. E tinha que estar no capítulo 7. E aí eu falei assim, Deus, então a live amanhã vai ser fácil. Eu vou entrar, vou ler só essa frase e falar, gente, é isso, pronto, tchau. Agora Deus fala com vocês. Porque se o capítulo 7 tivesse só essa frase, só essa palavra, não precisava nem de contar a história. Gente, Deus é muito fora da caixinha. Ele tem um senso de humor, ele tem uma... Sabe, ele faz as coisas com tanto prazer. Sabe aquele trabalhador? Sabe quando você tá fazendo alguma coisa que você gosta muito? Por exemplo, eu amo dar aula. Eu amo, é minha paixão. A minha avó me conta, né? Minha mãe me conta. Eu ficava muito com a minha avó na casa dela, porque minha mãe era bancária. E aí minha mãe saía muito cedo, porque naquela época o banco abria 7 horas da manhã e até 5 horas da tarde, era uma coisa assim. Então minha mãe, quando eu acordava, minha mãe já estava saindo para o trabalho. E quando às vezes minha mãe, quando dava problema no banco, minha mãe chegava muito tarde, né? Porque tinha que ficar depois do horário para fechar caixa, para fazer e tudo. Eram umas coisas assim, né? Minha mãe era gerente do Banco do Brasil. E aí tinha muitos detalhes, então às vezes minha mãe chegava, eu já estava tarde da noite, às vezes eu até dormindo. Eu ficava muito com a minha avó. E minha avó disse que a minha brincadeira predileta, que eu mais gostava, eu enfileirava minhas bonecas, né, meus bichinhos de pelúcia e dava aula o dia todo. Eu tinha uma lousinha, eu até lembro. E eu gostava, eu dava aula. Olha só, né?
Deus já tinha colocado dentro de mim ali uma matéria-prima, né? Uma sementinha para dar frutos. E eu falava desde cedo. Gente, desde cedo eu sabia que eu ia ser professora. Eu sempre gostei e gostava de dar aula e ficava ali. E eu escrevia nos cadernos. Eu tenho até alguns guardados, assim, que eu olho e falo, olha, eu era muito caprichosa. Sempre gostei de fazer florzinha, de desenho. Sabe essa coisa de aqueles cadernos de menina bem enfeitado? Era eu, né, gente? Era a princesa aqui, ó. E aí eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de planejar, de instruir, né? E aí eu fui vendo a minha vida, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um teste, aqueles testes vocacionais, e aí deu medicina, porque eu sempre fui boa aluna, graças a Deus, eu sempre estava ali entre os bons alunos, digamos assim. Minha mãe sempre me ensinava, falava, você não precisa ser a melhor, mas você precisa estar entre os melhores, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Então eu sempre estava ali, né, eu estudava, eu gostava, na verdade, gente, eu gostava de estudar. Até hoje eu gosto, eu amo ler, né? Eu fiz o curso de letras. Quando eu falei que ia fazer, todo mundo falou, nossa, tipo assim, né? Ai, mas você vai fazer logo esse curso, né? Podia fazer. Eu falei, mas é o que eu amo. Eu lia todos os livros, né? Eu lia tudo que mandava. Eu sempre gostei, sempre eu amo, é aquela paixão. E assim, a gente tem que entender que Deus, ele coloca paixões, ele nos move através disso. E que Deus, ele é apaixonado pela gente. Ele tem, sabe, ele tem algo que, assim, é inexplicável. É inexplicável. Então, assim, para você entender como Deus é apaixonado pela gente, pensa quando você faz alguma coisa que você gosta. E quando Deus faz algo por nós, ele é apaixonado, ele gosta. E aí eu falei assim, Deus, o Senhor é perfeito nos detalhes. O Senhor foi deixando até a história de Esther, sabe, nos detalhes. E quando eu li ontem o capítulo, Deus falou assim, volta lá no início, ó, o princípio. Volta lá no princípio, lê a primeira frase, lê o título, presta atenção. Só isso daqui já era o capítulo 7, para você saber quem eu sou. E tinha que ser no 7, no plano perfeito, no dia perfeito, para mostrar que todos os detalhes, toda a história que foi arquitetada, primeiro a história, os inimigos se levantaram contra você, né? Contra Esther, contra o povo de Esther. Mas em nenhum momento Deus deixou de fazer o seu plano perfeito. Deus não deixou de executar nos detalhes para que chegasse no capítulo 7 o plano perfeito, tudo perfeito, para Deus mostrar que Ele é Deus, que Ele nos honra. E aí eu voltei. E quando eu voltei e li, né, no capítulo 7... Aí fala assim, ó, antes de começar o texto, eu falei, tinha que ser o capítulo 7. Eu coloquei lá no grupo, você vai ler depois. No capítulo 7, aí tá assim, Esther 7. Aí, olha a frase, 3 palavrinhas que, pronto, é como se Deus falasse assim, aqui, a sua vitória. Fala assim, ó, Amã é morto. Aí Deus colocou a palavra assim, lê essa palavra. Amã é morto. Sabe o que significa isso? Que no dia 7, né, no capítulo 7, no plano perfeito de Deus, os seus inimigos são mortos, são exterminados, para não contarem, para nem sequer se levantarem mais contra você. Deus podia ter feito assim, vou exilar Amã, eu vou mandar Amã para um outro lugar, vou humilhar ele em praça pública, Amã vai amargar eterno. Não, sabe o que Deus fez no plano perfeito? Ele matou o inimigo. Porque com Deus não tem conversa. Aquele que tem se levantado contra você, aquele que tem se levantado contra a sua vida, aquele que tem se levantado contra a sua família, contra o povo que você ama, contra as suas finanças, contra a sua saúde, contra os seus relacionamentos, contra qualquer coisa que seja, todos os seus inimigos. Hoje, no capítulo 7, no plano perfeito de Deus, para você entender que existe um plano muito maior e soberano sobre a sua vida. Hoje os seus inimigos estão sendo mortos. Sabe o que é isso? Acabou. Morreu. A única pessoa que ressuscita é Deus. E Ele não quer ressuscitar os seus inimigos. Não. Você tá entendendo? Olha a dimensão. Eu falei, Deus, nem precisa ler o capítulo. Já entendi. Aí Deus começou a ministrar. E falar assim, vai lá e fala para aquelas mulheres. Tá morto.
Acabou. A sentença final, o basta de Deus veio hoje. A palavra final de Deus veio hoje. O ponto de exclamação, assim, acabou, veio de Deus. A última palavra é dele. Aí eu falei, Deus, nem precisa ler o capítulo. Nem precisa. Se a gente abrir e falar assim, Deus me responde. Aí você vai lá, abre. Capítulo 7. Amã é morto. Amém. Pronto. Sabe aquela coisa, igual a gente falou esses dias lá de Apocalipse, né? Que o Kleber contou aquela historinha, que o cara tava lendo Apocalipse, rindo e tal. E o cara falou assim, mas como que esse cara tá lendo Apocalipse? Eu sou estudioso, religioso, teólogo, não sei mais ólogos das quantas eu sou, e eu não entendo. E parece que o cara tá entendendo. Ele falou assim, eu vou perguntar pra esse cara? E ele perguntou pro cara, falou assim, querido, você tá lendo aí Apocalipse no entusiasmo? Você acabou de ler aí, eu vi que você tá... Você entendeu? Ele falou, claro. Ele falou, mas não é possível. Eu falei, mas você entendeu mesmo? Entendi. E o que você entendeu? Ele falou assim, eu entendi que Jesus venceu. Ponto final. Ponto final. E aí, né? E aí? Então você entendeu que hoje no capítulo 7, seu inimigo tá morto? Você entendeu? Eu não preciso nem ler a história, eu não preciso... A história agora são só detalhes. É só pra gente ver como a história é linda, como tudo ajuntou, sabe? Deus foi movendo céus e terras em nosso favor. Tudo foi conspirando a favor da Esther e do povo dela. Porque eles eram o povo escolhido do Senhor. Eles eram aquele povo que precisava ouvir a voz de Deus, estar conectado. Eles tinham uma aliança com Deus, eles não tinham alianças com homens. O homem não tem poder para matar ninguém se não for a permissão de Deus. E sabe como é que a gente sabe disso? Porque quantas vezes a gente vê aí pessoas que levam tiros, que vai, né, tem uma doença, tem alguma coisa e não morre. Porque se não for a hora dela, ela não vai morrer. Pode levar tiro, pode levar facada, pode fazer o que for. Sabe aquelas histórias que às vezes falam assim, meu Deus, como que esse homem sobreviveu? Algo, até a pessoa comemora 2 vezes a vida. Às vezes tem aquele acidente de carro que o carro mói, a pessoa sai inteira sem um arranhão. Até a polícia fala assim, mas como que saiu alguém vivo desse carro? E às vezes uma gripe mata alguém. Você fala assim, meu Deus, a pessoa era tão forte, pegou uma gripe. Querido, se for a hora de Deus, se for o plano de Deus, se ele determinou, acabou. E aqui Deus está falando hoje, acabou. Os seus inimigos morreram. Olha só o título é o capítulo. Não precisa nem você ler. E ontem Deus abriu os meus olhos e falei, Deus, eu nunca tinha reparado nesse título. E ele falou assim, filha, vai lá e lê. Lê de novo. Volta no começo. Eu comecei a ler o versículo 1. E aí, porque o versículo 1 fala assim, veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Eu falei, será que Deus está mandando eu celebrar, né? Porque na hora, às vezes a ficha demora a cair, né? Eu tava meio cansadinha ontem. E eu falei, Deus, mas será que o Senhor está mandando eu celebrar, chamar as amigas, fazer uma festa, né? Beber, eu nem bebo vinho, nem bebo. Eu falei, Deus. Aí Deus falou assim, não é aí, lê antes. Aí quando eu li o título, eu falei, uau. Eu falei, Deus, eu entendi. Aí o Espírito Santo começou a falar. Você tá entendendo? No meu plano perfeito, os inimigos morrem. No dia perfeito, eu já escolhi, eu já determinei, eles morrem. Persevera, porque às vezes, se você ainda não teve a resposta, é porque não chegou o dia perfeito do plano perfeito pro Senhor na sua vida. Mas Ele já preparou o dia, a estratégia, a hora, a data. Assim como o inimigo já tinha marcado ali, né? Porque aí Deus me fez lembrar, o Amã já tinha dado a sentença, ó, no dia tal, na hora tal, todos os judeus vão ser atacados, vão ser mortos, e eles não têm direito de se defenderem. Nós vamos pegar eles de surpresa e vai matar tudo. E vai matar criança, jovem, adulto, velho, o que for judeu é para exterminar. O inimigo planejou, o inimigo arquitetou, ele marcou dia e hora para sua morte. Mas eu quero te falar que antes desse tempo chegar, o Senhor já se levantou do seu trono, já falou que no dia perfeito, no plano perfeito dele, ele dá a palavra final. E a palavra final dele é assim, o seu inimigo está morto. Creia. Aqui a Amã ainda não tinha sido morto, porque a gente vai começar a ler a história, a gente vai ver o capítulo, a Amã morre lá no último versículo. E tem que ser no último versículo. Pra Deus mostrar assim que é com emoção mesmo.
é com emoção, é pra mostrar assim, cadê seu coração? Você confia em mim? Você confia na minha palavra? No começo eu falei que a mãe estaria morta, e aqui começa o capítulo falando que a Esther estava bebendo com o rei, eles estavam celebrando em festa. Cadê a morte? Fica firme até o final, porque a morte já está determinada. Se Deus falou no começo que os seus inimigos iam ser mortos, pode chegar no último versículo da sua vida. Eles vão ser mortos, enterrados, para eles não terem... E outra coisa, não foi só eles não. Porque depois nos outros capítulos vai ver que acabou até a geração deles. Para ninguém mais se levantar contra você. Para aquilo que Deus tem para sua vida, para Ele te honrar. E quando Ele te honra, é em dobro, é em triplo, é milhões de vezes mais, porque Ele é Deus. Você não pode esperar coisas pequenas de um Deus tão grande. Hoje eu coloquei lá no grupo, né? Quão grande é o meu Deus. Eu vou cantar quão grande é o meu Deus, porque hoje chegou a morte dos meus inimigos. Tudo aquilo que me tirava a paz, tudo aquilo que me perturbava, seja em qual área for da minha vida, espiritual, financeira, saúde, inimigos mesmo, pessoas que têm se levantado, não as pessoas, mas o inimigo que tem usado essas pessoas para te afrontarem. Creia, queridas, a palavra de Deus para nós hoje, se a gente ler só o título, a gente já tem que ter a certeza da vitória e crer que Deus está nos honrando, Deus está agindo em nosso favor. Ainda que os nossos olhos não viram, Deus já determinou a palavra final, a palavra perfeita, o basta de Deus chegou na nossa vida hoje, agora. O seu inimigo está morto. Vou ler de novo, não é Amã não. Pensa aí qual é o seu inimigo. Declara aí agora. O meu inimigo está morto. Vamos ler aí? Pensa no título. Fala assim, Amã é morto. Amã está morto. Fala aí qual é o seu inimigo. Declara aí agora. Ah, é finanças? É crise financeira? A crise está morta. A crise financeira está morta. Deus hoje matou a minha crise financeira. Agora é só prosperidade. Porque quando dá o livramento, quando Deus dá a morte aos seus inimigos, imediatamente já vem o socorro para o seu povo, já vem a vida. É a sua saúde? Declara aí agora. As doenças, eu não sei, os meus problemas, os meus desafios, seja lá quais forem, estão mortos. Mas eu tenho a vida, porque meu rei me dá vida. Se é os seus relacionamentos, o seu casamento, o seu marido, o seu filho, declare que tudo aquilo que tem se levantado contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra os seus relacionamentos, estão mortos. Hoje chegou a morte de Deus para os seus inimigos. Querida, só isso aqui já é a live. Se eu falar tchau para vocês, amém. É vocês agora e Deus, é vocês visualizando, é vocês entendendo o que Deus está fazendo. Isso é muito forte, é muito grande. Quando eu li isso, aquilo foi um balde de água fria. Eu falei assim, Deus, eu nunca vi esse título nesse versículo, nessa versão. E Deus hoje falou conosco, e está falando, e está derramando, e está falando, você está entendendo a profundidade? Uma palavra, um título, e tinha que ser no capítulo 7, no dia perfeito, na perfeição de Deus, para Ele mostrar, eu sou Deus, eu não atraso, eu não falho, eu determino, e é no tempo perfeito, é no meu plano perfeito. Não duvide daquilo que eu posso fazer, porque até isso vai ser no dia perfeito de Deus. Creia, espere o tempo dele. Aí hoje eu tava chegando aqui, né? Eu tava, aliás, preparando aqui para fazer a live. Aí Deus falou essa frase comigo. Filha, até anotei aqui, ó, no meu rodapé de caneta rosa. Grande é a minha recompensa para quem espera em mim. Grande é a minha recompensa para quem espera em mim. Sabe por quê, queridas? Porque não existe nada maior do que a morte. Falando espiritualmente, né? Não existe nada maior, porque um milagre, é aquilo que eu falei pra vocês há poucos dias. Até quando se sair uma notícia no jornal, nossa, fulano ressuscitou, aquilo vai ser talvez o maior milagre. Porque lembra que a gente falou? Grandes conquistas, né? Grandes responsabilidades. Se você quer, Deus nos deu autoridade pra gente orar, pra gente profetizar. Eu falei, Deus, eu ainda não cheguei nesse nível, mas, né?
Minha fé tem que ser até maior. Mas Deus nos deu autoridade para fazer como Jesus. A gente de vez em quando ouve uns testemunhos de pessoas que estavam mortas e oraram e elas ressuscitaram. Mas aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Os seus inimigos estão sendo mortos. Os seus inimigos, eles estão... aquilo que se levantou contra você nesses últimos dias. Aquilo que tem se levantado contra você. Aquilo que Deus sabe que tem sido o seu sofrimento, a sua dor, o seu luto. Ele já determinou que a morte deles virá. E quando Deus determina que a morte chegou, não existe nada, nem nos céus, nem na terra, a não ser Deus, que possa reverter essa situação. Então, se Deus está falando hoje, filha, os seus inimigos, aquilo que se levantava contra você, morreu, acabou, não tem mais. Não tem mais, não tenha dúvida, não temas. Aquilo acabou. Você pode ter certeza que acabou, porque a palavra de Deus não mente. Aqui teve uma moça, e se for a pessoa que o inimigo levantou contra o meu casamento, posso declarar também? Sim. É claro que você não vai desejar a morte da pessoa, mas você vai falar assim, Deus, aquilo que está agindo na vida dessa pessoa, e ela está se levantando contra o meu casamento, né? Todo espírito de traição, de adultério, né? Tudo aquilo que tem se levantado contra o meu casamento, porque a palavra de Deus fala que a família é mais importante para o Senhor, é algo do coração de Deus. Então tudo aquilo que tem levantado para tentar matar, roubar, destruir os meus sonhos, os planos do Senhor para minha família, para o meu casamento, tudo que tem se levantado, eu declaro que hoje morreu, está morto. Como diz a palavra do Senhor, todos os inimigos que têm se levantado contra a sua vida, seja em qual área for, está morta, está morto. É o título, queridas. Vocês não precisavam nem ler o capítulo. A gente lê o capítulo porque a gente gosta de ver como Deus tramou, como Deus confundiu, como Deus fez, realizou. Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus... Gente, Deus, quando Ele fala... Eu já falei isso algumas vezes. Deus, Ele fala pouco no sentido assim, Deus, ele é absoluto. Porque Ele sabe, a gente tem que aprender muito isso com Deus. Porque a gente fala demais, nós falamos mesmo. Quem fez o Mulher que Prospera aprendeu lá que o homem fala 40 mil palavras, a mulher fala 80 mil palavras por dia. Né? Por isso que às vezes eu e o Kleber dá choque aqui, que eu falo que você tá falando. E... O Kleber, ele é meio fora da caixinha, porque o Kleber acho que ele fala umas 80 mil também, porque nós dois conversamos demais. Mas Deus não. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem que pensar até o que ele vai falar. Porque se ele falar, ele tem que cumprir. Ele tem compromisso com ele mesmo. A aliança dele com ele mesmo, com a verdade, é tão grande, é tão absoluta. Aliás, nem a nossa compreensão humana é limitada para entender isso. Mas a gente tem que entender, Deus, ele fala pouco. Mas quando ele fala, é pra acabar. É pra romper, é pra fazer. Se ele fala, o seu inimigo está morto, acabou. Gente, seu inimigo pode desfilar na sua frente em carro alegórico, gritando vitória, te humilhando. Mas se Deus falou, morreu, gente, acabou. É só questão de minutos, é só questão de versículos. Aí eu comecei a entender, eu falei, Deus, é só questão de tempo. Porque se o título já está morto, aí eu falei assim, Deus, é só questão de emoção. Porque aí no último versículo, né, no versículo 10, que é o último versículo, olha só, eu já vou lá pro final. Aliás, gente, vamos pensar, né? Bom, aqui a gente agora vai ler de uma maneira diferente. Aí você abriu o capítulo 7, aí você leu lá o título, Amã é morto, Amã está morto, Amã é enforcado, né? Você lê esse título, aí você vai pro último. Então eu vou pular a história, eu vou ler o final. Então enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se passou. Gente, eu vou ler de novo. Então enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Vou ler de novo com vocês. Então o seu inimigo foi enforcado na forca que ele tinha preparado para a sua vida, para te matar. Entendeu? E aí? Entendeu?
Entendeu o mistério aí? Então, ó o basta de Deus. Porém, então, e aí Deus pegou os seus inimigos e levou pra forca que ele tinha armado contra você. E ponto final, acabou a história. Acabou o capítulo. Não tenho mais o se, o porém. Ah, mas, Natália, mas e aí? Se a irmã ressuscitar? Queridas, não tem mais. Acabou. Hoje eu tô falando dia 7, mas hoje é o capítulo 7, no dia perfeito. É hoje. Esse capítulo é pra você hoje. Essa é a dica. Tinha que ser no sábado. Olha o que Deus falou aqui. Hoje é sábado, né? Hoje é o dia do descanso. Ai, Deus, que lindo. Olha o que Deus tá falando. Eu nem tinha atinado. Meu Deus, hoje é sábado. É o Shabat de Deus. É o sábado de descanso, de refrigério. Deus descansou no 7º dia da sua criação. Hoje Deus está falando para nós, descansa, porque acabou. Tá morto. Os seus inimigos estão mortos. Pode descansar. Aleluia. Hoje é o sábado de Deus. Hoje é o sábado de descanso na sua vida. Para você falar assim, acabou. Hoje é o dia 7. Agora que eu tô entendendo, por que toda hora eu tô falando dia 7? Hoje é o 7º dia da semana. Acabou. Deus morreu, matou seus inimigos. Pode descansar, filha. Pode descansar, rainhas. Acabou. Tinha que ser hoje. O capítulo 7. No 7º dia, perfeito. Agora que caiu a ficha. Tá vendo, gente, como Deus também vai falando comigo? Aliás, Deus tá falando mais comigo, né? Mas ainda mais. Acabou. Essa é a palavra. Eu até ia falar algumas outras coisas, mas amanhã a gente vai voltar nesse capítulo. Eu quero orar com você, porque meu coração tá pegando fogo. Eu tô assim, tá frio aqui, mas eu tô escorrendo de suor, de tanto fogo, de tanto calor, de tanta, sabe, sentindo a presença de Deus. E saber que Deus tá falando hoje, filha, acabou. Tá morto, tá enforcado. E tá morto naquilo que foi preparado para você, para ser a sua morte. Então acabou, porque não pode. Se morreu ali naquela forca, saiba que você foi livrada dela, que agora Deus está vindo com um novo tempo. Amém? Vamos orar? Enquanto eu orar, você vai começar a declarar aí. Deus começou a colocar no meu coração que você vai abrir a sua boca e agora vai falar, Deus, os meus inimigos. E fale aí. Eu não sei quais são os seus, mas eu sei que tem inimigos se levantando contra o seu casamento, contra os seus filhos, seja em qual área for. Tem inimigos se levantando contra os planos de Deus na sua vida, os sonhos que Deus te deu. Tem inimigos se levantando contra você e já preparou uma forca para enforcar os seus sonhos, os seus planos, os seus negócios, a sua saúde. O inimigo está fazendo forcas para poder matar a sua vida espiritual, para matar o seu relacionamento com Deus. O inimigo tem levantado forcas para tentar matar os planos de Deus na sua vida. Mas hoje você vai declarar, nós vamos declarar aqui juntas, Senhor, em nome de Jesus, agora nós estamos aqui, Deus, na tua presença, declarando, Pai, que todos esses inimigos que têm se levantado contra as nossas vidas, os nossos inimigos que já construíram forca para nos matar, que construíram forca para matar e enterrar os sonhos de Deus nas nossas vidas, os sonhos que o Senhor tem, os planos, os propósitos do Senhor. Que hoje, Deus, em nome de Jesus, nós possamos ver pela fé os nossos inimigos sendo enforcados nessa forca. Nós queremos declarar, como diz a tua palavra aqui, Senhor, no início desse capítulo. O título nos basta, Deus, porque a tua palavra, a única palavra, a palavra final vem do Senhor e essa palavra nos basta. E hoje, Pai, nós queremos declarar como diz a palavra, porque o Senhor já nos ensinou que quem ora a palavra já começa com a resposta. E nós declaramos que nós estamos orando a palavra. E a palavra não mente, não volta vazia. E aqui a palavra declara que o nosso inimigo está morto, que o nosso inimigo está enforcado, que o nosso inimigo acabou.
Deus, não somos nós que escrevemos essa história, mas foi o dedo do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós queremos profetizar essa palavra sobre os nossos inimigos e declarar que eles estão mortos e enforcados na forca que Ele preparou para nós. Nós declaramos, ó Pai, mais uma vez, nós declaramos aqui que os nossos inimigos foram então mortos na forca que Ele tinha preparado para as nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas, amém. Se o livro de Esther acabasse aqui, nós já teríamos entendido, né? Nós já poderíamos ver o milagre extraordinário que Deus preparou. Se o livro de Esther terminasse nesse versículo, a gente já entenderia quem está no comando, quem está no controle da história, quem que escreve a história, de quem que é a palavra final sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Se acabasse aqui a história de Esther, não sei você, mas meu coração, aí sim, aí eu ia voltar pro capítulo 1 e falar assim, ó, então, né, aí não ia ter o Amã, né, porque aqui fala assim, veio pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Eu até falei assim, Deus, até bebi uma taça de vinho hoje, mesmo eu não bebendo, eu ia comemorar. Não ia ter o Amã na minha história, nem ter o meu inimigo. O Kleber até falou, opa, eu tô aí, se precisar de companhia. Sabe? Hoje vai e toma sua taça de vinho com o seu rei. Porque aqui fala, ó, veio pois o rei, eu vou tirar o Amã da história, para beber com a rainha Esther. Hoje o rei tá vindo com uma taça de vinho para celebrar. Porque ele mostra no começo como que vai ser a sua vitória. Desde o início ele falou que ia ter socorro e livramento. E Esther só obedeceu, só cumpriu o plano, só foi atrás daquilo que Deus falou. E no final Deus honrou a vida dela. Amém? Receba essa palavra. Não vou falar mais porque eu vou deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Volta lá no grupo do WhatsApp, lê a mensagem. Essas coisas que eu falei não tá lá porque Deus falou aqui agora. Mas eu vou voltar também, vou assistir a live. Assiste de novo, entenda o que Deus fez hoje com seus inimigos. No capítulo 7, no dia 7, no sábado, no plano perfeito. Hoje é o dia perfeito de Deus para sua vida. Amém? Eu amo vocês. Hoje eu termino de responder todos os WhatsApps, todos os directs. Eu até falei, Deus, eu vou entrar um pouquinho hoje no direct, né? Só responder. Não estou nas redes sociais, porque o jejum, né? Não estou acessando. Então, se você precisar falar comigo, vai lá. Manda uma mensagem. Vamos orar juntas. Vamos declarar, né, essa vitória. Hoje é dia de vitória. Celebra. Vai aí comemorar com quem você ama. A sua vitória chegou. A sua vida em abundância chegou. A sentença de vida eterna. A sentença de vida abundante. A sentença de vitória sobre a sua vida chegou. E veio do Rei dos Reis. O inimigo tramou, fez uma sentença de morte. Mas hoje Deus revogou toda sentença de morte contra a sua vida e te deu sentença de vida eterna, sentença de vida abundante, para a glória de Deus e para você lembrar quem é o seu Pai. Amém? E aí? Pega essas dicas, anota no coração, guarda, ora e Deus ainda vai fazer grandes coisas. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo, eu amo vocês. Rainhas, amigas de oração, amo vocês.